Bom dia, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Muita saudade desse nosso contato físico em sala de aula, né? Estão cumprindo direitinho a quarentena? Pessoal, vamos retomar as nossas atividades de uma maneira um pouco inusitada, um pouco diferente, né? Eu vou utilizar essa ferramenta chamada Zoom, certo? Eu tentei criar uns slides de modo que fique algo bem dinâmico para a gente, certo? E é de suma importância que vocês acompanhem todo esse trabalho a partir do material didático, certo? Os slides, eles foram confeccionados passo a passo em relação ao material didático. Então, nós vamos entrar agora no módulo 2 da nossa apostila, no capítulo 6, certo? Que ele vai abranger o conteúdo de estatística, certo? Então, nesse conteúdo, nós vamos levantar situações que envolvem pesquisa. Para que possa ocorrer essa pesquisa, deve haver uma coleta de dados, certo? Uma organização desses dados, para que, a partir dessa organização, possa se tomar conclusões, certo? Vamos trabalhar com gráficos, vamos trabalhar com tabelas, certo? Vamos adentrar de fato nesse universo estatístico. Ok, pessoal? Vamos lá? Pois bem, quando eu falo de estatística, como eu já mencionei, a gente vai trabalhar com dados, né? Eu preciso coletar esses dados, certo? Mais uma vez, bom dia a todos vocês, né? Como eu falei, eu estou com muita saudade de estar com vocês em sala de aula, né? Já já estaremos de volta aí, vencendo, né, essa dificuldade ao qual nós estamos atravessando, né? O sentimento que eu estou em relação a vocês é de saudade, né? Como eu já mencionei aqui, estou com muita saudade, por incrível que pareça. Então vamos lá, vamos estudar. Já estamos com o tempo bastante defasado, né? E aí eu começo, gente, com esse meme, né? Sobre o maior estímulo que nós temos para estudar. Pelo menos para mim, né? Funcionava muito. O melhor estímulo para estudar é eu lembrar que sou pobre. Ainda sou pobre, por mais que eu estude até hoje, né? Então, pessoal, eu começo fazendo essa pergunta a vocês. Como saber qual é o seriado favorito dos seus amigos? Vocês já devem estar respondendo. Ah, o meu seriado favorito é A Casa de Papel. Ah, o meu seriado favorito é Friends. Ah, enfim, né? Ah, professor, meu seriado não se encontra aí, certo? Eu peguei essa imagem aí da Netflix, creio eu que vocês já assistiram quase todas as séries, quase todos os filmes nesse período. E aí esse período se findou porque vamos começar os nossos estudos. Mas veja bem, para que eu possa detectar essa pergunta, é preciso que eu faça o quê? Perguntas. E essas perguntas são pesquisas, certo? Atualmente, com a ajuda de ferramentas da internet e até mesmo por meio das redes sociais, é possível realizar pesquisas sobre os mais diversos assuntos e saber a opinião de outras pessoas sem gastar muito tempo e apresentar essas informações de maneiras diversas, né, ou diversas maneiras. Bom, o que é que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que com o advento das tecnologias, a internet por si só facilitou bastante o trabalho dos pesquisadores, né? Imagina uma pesquisa do censo do IBGE, onde os recenseadores precisam visitar todos os domicílios de determinadas regiões, né? Determinado município, determinado estado, enfim. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, né? Um trabalho quase que manual. Porém, eles vão utilizar aí o recurso
do computador para organizar esses dados, para coletar esses dados, certo? E o que vem a ser essa coleta de dados, né? O que vem a ser uma variável estatística, né? Como exemplo aqui, eu vou colocar essa situação aqui, gente, ó. Alguns alunos do 8º ano do Colégio Cristo fizeram uma pesquisa de opinião junto aos seus colegas para saber qual tipo de passeio, né, cada um prefere fazer no final do ano. Ah, professor, eu quero ir para Disney, né? Não sei se é possível. Não sei se é possível a gente viajar ainda no final do ano. Tá todo mundo aterrorizado ainda, né, gente? Então, veja bem. Vamos supor essa situação, vamos imaginar, né? Vamos viajar nessa interpretação aí. E aí eu construí uma tabela, certo? Essa tabela, ela vai conter o resultado da nossa pesquisa, certo? Preferência dos alunos do 8º ano para o passeio de final do ano. É imprescindível, gente, que nós tenhamos aí o título da nossa pesquisa, né? O título ele tem que estar em destaque, ele tem que aparecer em primeiro plano. Então, eu coloquei o quê? Ó? Tipos de passeio, certo? Isso aqui vai vir o que a gente vai chamar de variável. A variável é o objeto da pesquisa, o que eu estou pesquisando, né? E a quantidade de alunos. Essa quantidade de alunos aqui é o que a gente vai chamar de frequência, certo, gente? Então, nós tivemos 3 variações aí, 3 opções. Parque de diversões, 15 pessoas, certo? 15 alunos. Praia, 6 alunos. Camping, 9 alunos. E aí, eu totalizei, eu fechei essa pesquisa com 30 alunos, né? Ah, professor, tem uma opção minha que não está aqui na situação, né? Vamos imaginar, gente, vamos imaginar que essas foram as 3 opções disponíveis, né? Digamos assim. Então, essa primeira coluna, que envolve o quê? O tipo de passeio, essa primeira coluna, perdão, da tabela, ela diz respeito, como eu falei, ao tipo de passeio que corresponde à variável estatística, né? A variável estatística é o que eu estou me propondo a pesquisar, certo? Parque de diversões, praia e camp são os valores dessa variável, certo? Variáveis como essa, que não apresentam valores quantitativos. Quando eu falo de quantitativo, pessoal, estou me referindo à quantidade, estou me referindo a número, certo? Então, essas variáveis, elas não estão ligadas a número, embora parte de versões eu possua aí uma frequência de 15, certo? Mas isso aqui, essas características aqui, não são características numéricas, são características nominais, né? Elas estão relacionadas a uma qualidade ou uma característica. São as chamadas variáveis qualitativas. Então, eu já posso, de antemão, adiantar para vocês que nós vamos ter 2 tipos de variáveis. As variáveis quantitativas são aquelas que se referem a números, que são expressas por números, e as variáveis qualitativas, que são expressas por características, certo? Então, exemplo de variáveis qualitativas: o sexo, masculino ou feminino, o estado civil, solteiro, casado, viúvo, união estável, enfim. Nível de escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, enfim, né? Cor dos olhos, etc. Então, esses aí são alguns dos exemplos de variáveis qualitativas que nós temos. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. As variáveis qualitativas... Deixa eu colocar esse negócio aqui embaixo. As variáveis qualitativas, elas podem ser classificadas em 2 tipos. As qualitativa ordinal e nominal. Quando eu falo de variável ordinal, né, expressa já em mente para a gente a ideia de ordem, né? Então tem que haver uma ordenação
para as possíveis ocorrências. Eu não posso pular etapas, eu tenho que seguir um processo, certo? Exemplo, o nível de escolaridade de funcionários de uma fábrica. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E seguir uma ordem, porque eu só posso concluir o ensino médio se antes eu concluir o ensino fundamental. Eu só posso concluir o ensino superior se antes eu concluir o ensino médio. Então, é necessário seguir aí uma ordenação, certo, gente? Mas observem que essas variáveis não estão se referindo a número em si. São nomes, né? São variáveis qualitativas. Ordinal porque segue uma ordem. Tudo bem, pessoal? Já a variável qualitativa nominal, não há uma ordenação para as possíveis ocorrências. É o oposto da ordinal. Ordinal tem que haver uma ordenação, nominal não é necessário, certo? Exemplo, tipo de comemoração do final de ano ou variáveis como sexo, estado civil, cor dos olhos. Lá nas opções do exemplo anterior, nós tivemos praia, camping ou parque de diversão. Aqui não houve necessidade de uma ordenação, certo? Foram opções aleatórias, certo, gente? As variáveis que apresentam valores quantitativos resultantes de uma contagem ou que pode se medir são as quantitativas. Exemplo, a idade é um número, a altura, quantidade de filhos, né? Então, todas essas características que atribuem ideia de quantidade são variáveis quantitativas. Tá certo, pessoal? Bom, as variáveis quantitativas também podem ser divididas em duas, assim como as qualitativas, né? Elas podem ser quantitativa discreta ou quantitativa contínua, certo? As variáveis quantitativas discretas, quando as possíveis ocorrências são números inteiros. Opa. Professor, o que são números inteiros? Né? Alguém lembra o que é um número inteiro? Menos 2, 3, 4. São números que não são formados por decimais exatos. 1,73 é um decimal exato. Ah, professor, mas 5 também é um decimal exato. 5 é resultante de, sei lá, 10 dividido por 2. Isso é um número inteiro? É. É um decimal exato? É. Certo? Os inteiros é o conjunto que contém os naturais, não é isso? Vamos lá, gente. Resultado de uma contagem. Quando eu falo, por exemplo, altura. Minha altura é 1,65. Né? 1,65. Isso é um número inteiro? Não. Então, isso aí não pode se referir a uma variável quantitativa discreta. Agora, quando eu pergunto, o número de filhos de um casal é 2, é 3, é 4, é 0? Não tem filhos? Isso é um número inteiro? É. Isso é uma variável quantitativa discreta? Sim. Ninguém tem 2,5 filhos, 1,7 filhos. Né? Então, as variáveis que atribuem números inteiros são as quantitativas discretas. Né? Quantidade de filhos é um exemplo, quantidade de funcionário. Não existe 1,5 funcionário, 1,5, 2,7, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 1 milhão, enfim. Dependendo do porte da empresa, né? Se for uma multinacional. Então, deu para entender, pessoal? Já as variáveis quantitativa contínua, quando as possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais. Quando ele fala escala contínua, eu posso escrever os números na reta real, e quando eu pego, por exemplo, entre 1 e 2, 1 e 2 são números inteiros, são números reais. Só que entre 1 e 2 existem infinitos números, o quê? Reais, né? 1,7, 1,9992, enfim, entre dois números existem infinitos números. Nós já vimos isso em sala de aula em momentos anteriores, é isso?
Quando eu falo, por exemplo, a massa de um indivíduo, o que é a massa, gente? A massa é o peso, né? Ah, professor, mas pode existir a opção de eu ter uma massa que represente o número inteiro. Ah, eu peso, sei lá, 45 quilos, exato. Isso é um número inteiro. Não seria uma variável, então, discreta? Não, porque tem que ser abrangente. Quando eu falo contínua, eu posso ter uma massa aí de 45 quilos e 200 gramas, né? Abre margem para não ser um número inteiro, embora exista massas que correspondam a números inteiros, certo? A altura de uma pessoa, eu tenho 1,68 m de altura, né? Claro, essa não é a minha altura, né, gente? Eu tenho 1,68 m, 1,68 m, isso não é um número inteiro, certo? Isso é um número real, é um decimal exato, certo? Deu para entender, pessoal? Então, fazendo um resumo aí, nós temos o quê? Que as variáveis podem se dar de duas formas, quantitativa ou qualitativa. Quantitativa é expressa por quantidade, por números. Qualitativa é uma atribuição, certo? É uma atribuição. Exemplo de variável quantitativa: altura, peso. Exemplo de variável qualitativa: cor dos olhos, não é isso? O que mais? Vamos lá. Cor dos olhos, cor do cabelo, enfim. Tudo que não se referir a número, que seja uma característica, é uma variável qualitativa. Contínua e discreta. Variável quantitativa contínua. Vamos lá? Contínua é representado por uma escala de números reais, ou seja, nem sempre é dada por um número inteiro. Já a discreta sempre é dada por um número inteiro. Nominal, ordinal. Ordinal segue uma ordenação. Nominal não segue essa ordenação. Tudo bem, pessoal? Acompanhe no material de vocês, vocês vão ter um suporte maior, tá certo? E aí já apresento a vocês a nossa primeira atividade, a atividade da página 159. Essa atividade eu vou estar inserindo lá no nosso sistema, no EducariBox, certo? E nas aulas seguintes, nós vamos estar comentando essas atividades, caso seja necessário, tá certo, pessoal? Então é imprescindível, peço a vocês, resolvam a atividade direitinho. Esse conteúdo é um conteúdo muito gostoso de se estudar, certo? Um conteúdo bem divertido. Então vamos prosseguir os nossos estudos de estatística, certo? Vocês vão ter aí um certo tempo aí para fazer o nosso próximo encontro. Isso é semana que vem, certo? Então vocês vão ter um tempo aí considerável, né? Tempo é dinheiro, tempo é ouro. Bom, e a distribuição de frequência? Gente, vai ser um pouco estranho de imediato para vocês se familiarizarem com os nomes técnicos usados na estatística, né? Como a variável, o que é a variável? Nós acabamos de mencionar, né? A variável é o objeto da pesquisa, é o que eu estou pesquisando. E aí já apareceu uma distribuição de frequência, né? O que é uma frequência para a gente, né? Quando chega em sala de aula, a primeira coisa que o professor faz é o quê? Dar um bom dia, né? Depois o quê? Uma frequência. A frequência eu quero mensurar, eu quero medir a quantidade de alunos que estão presentes. Os alunos que não faltaram, né? São os ausentes ou faltosos. Mas essa frequência ela vai medir o quê? A quantidade de alunos que estejam naquele exato momento, naquela determinada aula, certo? Então, novamente, uma tabela. A tabela, gente, ela vai ser de extrema importância depois que a gente coletar os dados e organizar esses dados. A tabela, ela me dá uma visão direta para que eu possa analisar os problemas e chegar às conclusões, né? Então, é uma organização da minha pesquisa.
A tabela abaixo apresenta o nível de instrução dos funcionários de uma empresa. Quando eu falo nível de instrução, eu estou falando de quê? Eu estou falando de qualificação, certo? Então, olha só. É uma empresa com 50 alunos, perdão, com 50 funcionários. Então, eu realizei essa pesquisa com 50 funcionários, coletei 3 graus de instrução, 3 níveis, né? Graduação. A graduação, gente, é o curso ao qual a pessoa concluiu, certo? O mestrado, que é uma pós-graduação, é algo que você faz após a graduação, né? E depois o doutorado. Então, eu já percebo que aqui, esse tipo de variável, ele segue o quê? Ele segue uma ordenação. Não dá para fazer doutorado sem antes fazer graduação. O professor está para fazer doutorado sem fazer mestrado? Dá, existe a possibilidade. Não é comum, né? Não é comum, mas é possível sim. O que eu não posso fazer é mestrado ou doutorado sem graduação. Então, professor, mas eu vi casos de alunos excepcionais que do ensino médio já foi direto para o mestrado. São fatos muito, muito extremos, né? Muito extremos, muito difíceis. Então, olha só, doutorado, 8 funcionários, mestrado, 10, graduação, 18. Você percebe que vai afunilando, não é isso? A partir do momento que você vai aumentando o nível, o que vai acontecer? A frequência ela vai diminuindo, certo? Então, gente, com base nessa tabela, vamos acrescentar uma outra coluna e organizar as informações da seguinte maneira. Então, olha só. Nessa minha tabela eu tenho 2 colunas. A primeira coluna indica o quê? A variável, o objeto da minha pesquisa, que é qual? O nível de instrução dos funcionários. A quantidade de funcionários aqui vem a ser quem? A frequência. Só que essa tabela só tem 2 colunas. Agora eu vou acrescentar outras colunas e organizar essas informações. Agora vai entrar o nosso cálculo propriamente dito, certo? A primeira coluna representa a variável estatística, ok? A segunda coluna representa a quantidade de funcionários. Cada uma dessas quantidades corresponde a uma frequência absoluta, que eu vou me referir, eu vou indicar por F, tá certo, gente? E vamos completar essa tabela com a porcentagem, olha só, porcentagem, divisão por 100, né? Vou acrescentar a porcentagem de cada frequência em relação ao total de funcionários da empresa. E cada um desses valores vai ser chamado de frequência relativa. Professor, explica direito que eu não entendi. Eu tenho um total de 50 funcionários, certo? 50 funcionários vai corresponder a 100% dos funcionários da empresa. 8 funcionários têm doutorado. Esses 8 funcionários correspondem a quantos por cento em relação ao total de funcionários, que é 50? 10 funcionários representa quantos por cento em relação ao total de funcionários, que é 50? Né? Então, como essas frequências em porcentagem vão estar em relação ao total de funcionários, é por isso que eu chamo de frequência relativa. Tudo bem, pessoal? Vamos ver como é que funciona isso na prática. O cálculo da frequência relativa, ele é dado por quem? FR, frequência relativa, é dada por F dividido por N vezes 100. O que é F? A frequência. O que é o N? É o número de funcionários, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui como é que funciona. Aqui eu já fiz o cálculo direitinho, mas nós vamos aqui fazer com calma. Olha só, pessoal. Voltando aqui, a frequência que já tinha sido dada na questão, no problema, são 50 funcionários, 18 tem ensino médio, 14 tem graduação, 10 tem mestrado e 8 tem doutorado. Tá certo, pessoal? Opa, perceberam alguma coisa diferente?
Aqui ele não colocou ensino médio, certo? Teríamos então que incluir aqui, temos que incluir aqui uma outra linha com outro nível de instrução, que no caso é o ensino médio. O professor já tinha percebido isso. 10 com 18, 28. 28 com 8 não dá 50, né? Então, de fato, ficou faltando aqui o ensino médio, certo? 18. Perfeito. Vamos lá, pessoal. O que é a frequência acumulada, né? No primeiro nível, para doutorado, a frequência acumulada continua sendo 8. Olha só, para o mestrado, por que ele chama acumulado? Eu vou pegar a frequência em relação à frequência anterior. Olha só, 10 com 8, 18. Já a graduação foi 14. A acumulada, eu vou ter que somar 14 com quem? Com as duas frequências anteriores, que é 18. Então, 32 deu o quê? Resultado de 18 com quanto? Com 14. A frequência anterior com a frequência atual. Ensino médio, 18. Então, eu vou somar 18 com a soma das frequências anteriores, 32. Deu para entender, pessoal? Vou repetir. Vamos lá. Doutorado. Doutorado, a frequência acumulada é 8. Não tem uma frequência anterior a doutorado aqui nessa ordem. Já para mestrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 com a frequência anterior a ela, que é 8. Então, 10 com 8, 18. Na graduação, são 14. Então, eu vou somar 14 com esses 18 aqui anterior. 10 de mestrado e 8 de doutorado. 18 com 14, 32. Para ensino médio, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar 18 e somar com as frequências anteriores. 14 com 10 e 8. Deu quanto? 32. Então, 32 com 18, 50. Perfeito. Vamos lá para a frequência relativa. Frequência relativa sempre é em porcentagem. E o total percentual que eu posso atingir é 100%. Ok? Então, olha só, a fórmula. Frequência dividido pelo número de funcionários sobre 100. O número de funcionários é quanto, gente? 50. Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó, os denominadores todos são iguais a 50. Quem é a frequência no primeiro nível? 8. Então, vai ficar 8 sobre 50 vezes 100. 8 vezes 100, 800. 800 dividido por 50. Eu até posso cancelar, cortar o zero com o zero. Isso aí eu obtive quanto? 16. 16%. Opa. Já o mestrado, quem é a frequência de mestrado? 10. 10 sobre 50, que é o total de funcionários, multiplicado por 100. Aqui está errado. Temos que corrigir aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Aqui sobre 100, vezes 100, vezes 100 e vezes 100. Tá aqui na fórmula, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Então, beleza. A frequência para graduação são quantos? 14. 14 sobre 50 vezes 100, deu 28. Eu posso até cortar o zero com o zero, vai ficar 14 vezes 10, 140, dividido para 5, 28. Frequência para ensino médio. Faltou um acentozinho aqui também. Para ensino médio. São 18. 18 sobre 50 vezes 100. Corto o zero com o zero, ficou 18 vezes 10, 180, dividido para 5, 36. Quando eu somo as frequências relativas, eu obtive o quê? 100%. Ok? Bom, e a frequência acumulada relativa? Observe que frequência acumulada eu vou ter que somar sempre com a frequência anterior. Frequência relativa sempre está em percentual. A frequência acumulada relativa para doutorado corresponde a quanto?
16%. Já para mestrado, vai ter que ser 20 com a frequência anterior. 20 com 16, 36. A frequência relativa acumulada para graduação, eu tenho 28. Só que anterior eu tenho o quê? 20 com 16, ou seja, eu tenho 36. 36 com 28, 64. E a frequência acumulada relativa para o nível de ensino médio vai ser quem? 36 com o acumulado, 28 com 20 com 16, 64. Fechei aqui também os 100%. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Conseguiram entender? Vamos lá. Qualquer dúvida, estou disponível aí, certo? Pelos canais, pelo aplicativo, para a gente estar solucionando essas dúvidas, né? É imprescindível que vocês leiam o material a partir da página 156, certo? E façam os exercícios, né? Se todo mundo entendeu, estão de parabéns, né? Só tem artista aqui. Bom, olha só. A frequência acumulada de um valor, frequência acumulada, né? É o total das frequências até esse determinado valor. É por isso, gente, é por isso que no primeiro nível, a frequência acumulada, certo? Corresponde a quem? Ao valor próprio, não tem um valor anterior para acumular. A partir do momento que eu vou baixando o nível, 10. A anterior ele eu tenho 8, 18. 14. Anterior a 14 eu tenho quem aqui? 18. Para a frequência acumulada relativa. Relativa está em percentual. O primeiro nível é 16, não tem a acumulação só é 16. No segundo nível já vai ser quem? 20 com 16, já houve uma acumulação, certo? Então, para o primeiro nível, a acumulação é o valor próprio, não tem outro valor a ser adicionado. Quando eu vou baixando os níveis, eu vou ter que somar com os anteriores. Tá certo, pessoal? A frequência acumulada relativa é a porcentagem em relação à frequência acumulada. Na situação foi possível, foi possível registrar todos os 50 funcionários que trabalham na empresa, que constitui a população. É um nome técnico que nós vamos ter aqui no nosso universo estatístico. Quando eu pesquiso o todo, esse todo ele recebe o nome de população. Quando não é possível ter acesso a todo o grupo, em razão de limitações como o tempo disponível para realizar a pesquisa, os dados são obtidos a partir de um subgrupo da população. Subgrupo, uma parte, um pedaço. Esse pedaço é chamado de amostra. Então, eu tenho dois campos aí, a população e a amostra. Professor, me dê um outro exemplo aí para que eu possa diferenciar a população de amostra. Vamos supor que o Colégio Cristo foi convidado para fazer uma viagem, uma aula de campo, um passeio a uma determinada região, enfim. Se for possível, nós contemplarmos essa viagem e levar todos os alunos do Colégio Cristo, esse total de alunos corresponde quem? A população, é o todo. Agora vamos supor que por questão de tempo, de dinheiro, por que não, a escola optou por levar apenas a turma do 8º ano. Só o 8º ano. Vocês não correspondem ao todo da escola. Vocês são a parte de alunos da escola. Então, essa parte, esse subconjunto, ele é chamado de amostra. Tá certo, pessoal? Eu quero fazer uma pesquisa sobre os possíveis casos de pandemia. Oh, meu Deus, pandemia de novo. Tudo que a gente fez é pandemia. A pessoa quer esquecer isso, né? Não pode fugir dessa realidade. Se a gente fosse fazer uma pesquisa na cidade inteira, gente, isso ia demandar o quê? Tempo, dinheiro, né?
Não é uma coisa que você pesquisa da noite para o dia. Você tem que, se fosse possível, visitar, né? Também tem essa condição. A gente tem que estar em isolamento, eu não posso estar fazendo visita. Mas essa pesquisa com o total de pessoas é o quê? A população. Ah, eu quero pegar só os casos de um determinado bairro de Parnaíba. Isso é uma amostra. Tudo bem, pessoal? Amostra, uma parte. A população é o todo. Tudo bem, pessoal? E aí, a gente encerra por hoje, nesse nosso primeiro contato, com o exercício da página 163, 164. Também vai estar inserido lá em anexo, lá no Educare Box. Ok, pessoal? Um abraço, até o próximo encontro e estudem. Ok? Tchau, tchau.